eu te separei. Eu estou te chamando, é você mesmo. Sem conhecimento, sem entender. Mas é ali que eu quero pessoas assim, para eu poder capacitar com o meu poder. Capacitar com a minha presença, na minha direção. Terceiro ponto que eu aprendo nessa passagem, quando Jesus, ele repreende o mar. Lá está no versos 25, que os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Segundo ponto que eu entendo para mim, para que o meu barco não venha afundar e para que eu não morra no meio da tempestade, é não ter medo. Não tenha medo. Porque o medo, ele nos paralisa, irmão. O medo, ele paralisa a nossa fé. O medo nos destabiliza. O medo nos deixa inseguro. O medo nos deixa vulnerável. O medo nos mostra a nossa fraqueza. Olha o que o medo faz. O medo faz com que a gente esqueça do que Jesus já fez na nossa vida. O medo faz com que eu esqueça, o meu medo de, naquele momento da prova, da habilitação, no momento parece que eu perdi tudo que eu tinha aprendido na teórica, eu perdi tudo parece que deu um branco na minha mente, assim, parece que eu não lembrava mais. E eu botei a mão no volante e disse: Espírito Santo, faz eu lembrar daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estudei. Faz eu lembrar, Espírito Santo. E ele fez eu lembrar. Mas o que fez isso comigo? Foi o pavor, foi o medo, foi a incerteza. Veio na mente as palavras contrárias. Jesus disse assim: por que vocês estão com medo? Olha o que Jesus disse: por que vocês estão assim, tão com medo, tão medrosos? Aqui na minha Bíblia diz tão medrosos. Talvez na tua diz tão tímidos. Tímidos quer dizer também medrosos. Respondeu Jesus: como é pequena a vossa fé. O medo paralisa a nossa fé, a nossa certeza. Você está sendo enviado para algo, para um projeto tão grande, tão importante, que não foi o homem, não foi Deus que pediu, foi Deus que enviou, foi Deus que chamou. Nós ouvimos aqui a Jennifer pregar no domingo, e que Deus falou para Josué: vai, 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 e eu serei contigo. Ela pregou sobre Moisés. Moisés foi um homem medroso também, mas ele foi, mesmo com medo, ele foi. E Deus diz assim: eu serei contigo todo o tempo da tua vida, todo o tempo da tua trajetória, todo o tempo do teu chamado. Não tenha medo. Eu serei contigo. Então somente seja corajoso, seja forte, seja destemido. Te levanta da onde você está. Eu te farei grande. Ele diz: eu estarei contigo em todos os momentos. Jesus, ele está dizendo aqui: não tenha medo. Vocês esqueceram quem entrou no barco com vocês. Vocês esqueceram quem chamou vocês. Vocês esqueceram o que eu fiz, o que eu preguei, o que eu falei, o que eu ensinei. Olha o que o medo está fazendo com vocês. Estão apavorados. Vocês não vão morrer, porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês, vocês não vão perecer. Esse barco não vai afundar. Esse barco não vai virar, não vai andar à deriva. Eu estou com vocês. Não tenha medo. Irmãos, não vamos ser hipócritas. Aqui diz assim que não dá medo. Claro, mas o teu medo, o medo que você deve ter não pode ser maior que a tua fé. O medo que você tem não pode ser maior que a convicção do teu chamado, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, daquilo que Deus mandou você fazer. A convicção, a certeza.
viver momentos da tribulação. Não significa que a tempestade ela não vai surgir. Não significa que o vento contrário ela não vai chegar. Vai sim. Jesus ele ensinou na parábola dos 2 fundamentos. Jesus ele falou para Josué: fique no caminho, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça firme olhando. Medita na minha palavra dia e noite. Então somente seja forte e corajoso, porque eu não te deixarei. Eu serei contigo todo momento, toda hora, todo instante. Não tenha medo. Quando eu disser para você, vai. Quando eu disser para você, entra. Quando eu disser para você, fale, arabachuricanda, porque eu serei contigo. Se Jesus estiver contigo no teu barco, essa tempestade não vai te derrubar. Essa tempestade não vai te matar. Sabe o que é que o medo nos faz? Ele faz que a gente fique em perigo. O medo, ele abre um portal para o diabo. O medo, ele fica fazendo com que o diabo, sabe que o diabo ele fica ao nosso derredor, não é verdade? A Bíblia fala, o diabo está ao nosso derredor, esperando o momento certo para nos derrotar, para nos devorar. Quem está em nossa volta é o Espírito Santo, mas o diabo ele não arreta o pé, ele fica esperando. Vou soprar aqui. Vou dar uma mexidinha aqui. Ele fala, você. Ó, ele está começando a ficar com medo. O medo vai abrir um portal para mim. O medo vai abrir uma brecha. Daqui a pouco ele vai ficar vulnerável. Daqui a pouco ele vai dar uma brechinha. O medo, ele é perigoso na nossa vida. Aí o diabo disse, ele está com medo, ela está com medo. Ela já começou a pronunciar palavras contrárias. Eu não vou conseguir. Eu não vou. Não, pastor. Não, pastora. Não, meu líder. Não. Não é para mim isso. Não quero. Não, eu não sou capaz. Mas eu estou com muito medo. E aí o diabo disse, é a minha oportunidade. Ele entra e começa a colocar palavras, pensamentos de derrota, que você é um fracassado, que você é uma fracassada. Ele coloca pensamento que você é melhor que os outros. Eu sou melhor que aquela fulana. Por que eu vou estar com ela? Pensamento de orgulho, de soberba. O diabo ele começa te destruindo aos poucos. Cuidado. Terceiro ponto que eu entendo nessa palavra e que eles aprenderam na prática: crer, confiança, é saber que Jesus, o Espírito Santo, estará com você em todos os momentos. É ter certeza e saber e convicção que Jesus está no barco junto com você. Ele está com você. Seja qual é o barco que Jesus mandou você entrar. Talvez alguém está enfrentando tempestades aqui, no chamado, no ministério, na vida pessoal, na vida familiar, na vida emocional, no emprego. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas se Deus e Jesus estiver nesse barco contigo e foi Ele que te mandou, se foi Ele que abriu essa porta, se foi Ele que falou, confia, Ele está aqui, Ele está lá contigo. Basta você crer e confiar e clamar por Ele, porque foi o que aconteceu. Aqueles homens clamaram: Jesus, socorre, me socorre, me socorre, me socorre, me socorre. Mesmo que a nossa fé esteja tão pequena, Ele vai estar ali para nos renovar, Ele vai estar ali para nos levantar. Jesus, Ele não vai permitir que o teu barco afunde. O diabo pode estar dizendo assim para ti: ei, o teu casamento está afundando. Ei, filho, te levante e diz: não, Ele está no meu barco, esse barco não vai afundar. O diabo pode dizer assim: ei, o teu emprego está afundando. Diz: não, Ele está no meu barco. Se Ele permitir, sabe, que essa porta se feche, Ele vai abrir outra lá, maior ainda. Ele está comigo, eu não vou morrer. A tempestade ela vem para nos ensinar. A tempestade ela vem para mostrar para nós que nós temos que ter fé e confiança.
esperança e a crença